Bom dia, irmãos. Quero te convidar, se você pode, para que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. E se você já deve ter percebido, hoje é um dia especial. Dia de exercermos aí a nossa cidadania, Dia de votar. Dia importante, dia que nós temos que ficar em... Aquela palavra, pastor, que você não gosta? Espírito de oração. Nós temos que estar orando pelo nosso país, pelas cidades, lembrando que é Deus quem elege, não somos nós. Ainda que a gente vá lá e coloque o dedo na urna, quem realmente coloca alguém no poder é o Senhor. E nós, como igreja, como povo de Deus, temos que orar para que aqueles que Deus colocar possam também servir o reino de Deus, mesmo que não sejam crentes. Se puder, melhor, mas se não puder, Deus faz a obra. Colossenses capítulo 1, versículo de número 9 apenas. Palavra do Senhor, queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 9, nos diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Deus, sabemos da sua bondade, sabemos da sua graça, sabemos que o Senhor é misericordioso. E por isso mesmo, Deus, nós nos rendemos à tua vontade, nos rendemos ao conhecimento do Senhor, que de fato é maravilhoso mesmo. Obrigado a Deus pela tua palavra, porque o Senhor fala aos nossos corações, e quando o Senhor fala conosco, nós somos profundamente impactados. E é justamente por isso que nós te pedimos hoje, que o Senhor fale conosco, e que ao ouvirmos a voz do Senhor, nós sejamos consolados, confortados, confrontados se necessário, mas que acima de tudo nós sejamos transformados e cada vez mais preparados para o dia final em que nos encontraremos com o Senhor, na glória do Senhor mesmo. Tem misericórdia de nós, continua abençoando as nossas vidas, falando conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é a continuação da carta de Colossenses. E sendo uma continuação, ele vai trazendo para nós uma série de conselhos. E necessariamente não conselhos muito diretos em expressão, não é Paulo dizendo, olha, façam tal coisa, sejam dessa maneira. Mas Paulo vem falando na carta a partir de uma visão do seu próprio ministério. Uma visão da sua própria qualidade de apóstolo. Então ele vinha conversando com essa igreja a partir dessa carta, falando, olha, nós temos feito algumas coisas por vocês. Antes de chegar para a igreja e dizer, sejam assim, ou façam isso, vão por aquele caminho, virem para a direita e não para a esquerda, virem para a esquerda e não para a direita, enfim. Paulo, antes disso, vai dizer o que ele faz pela igreja. O que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, está fazendo pela igreja. E ele diz, neste texto em particular, que ele e os seus compatriotas, ele e os seus companheiros de viagem, de oração, de ministério, tinham então uma vida de oração por essa igreja. Talvez uma igreja muito amada, uma igreja muito querida, irmãos que marcaram muito a vida uns dos outros. E aí então Paulo tinha esse desejo, esse carinho pela igreja de tal forma que ele então se mantinha orando incessantemente por essa igreja. Não só ele, como outros irmãos também. Mas é curioso, irmãos, que nessa oração de Paulo, ele faz para o Senhor 3 pedidos. Quer dizer, ele fazia, porque já não faz mais. Mas ele fazia 3 pedidos ao Senhor. Só que eu queria focar hoje apenas no primeiro. E que talvez seja algo que nós acabamos, por vários e vários motivos, não levando muito em consideração. Paulo pede para que o Senhor fizesse essa igreja, aqueles irmãos da igreja de Colossenses, transbordassem no conhecimento da vontade de Deus. É um único conselho, um único pedido, uma coisa simples, singela. E que parece algo até superficial, algo que não faz tanto sentido.
Tem coisas mais importantes, ele podia pedir para que os irmãos fossem salvos em Jesus, para que houvesse milagres naquela igreja, para que houvesse, sei lá, curas, dons, profecias, para que o evangelho fosse plantado em toda aquela cidade, que pudesse haver, quem sabe, um grande avivamento, um despertar de novos pastores, de novos missionários. Mas não, Paulo vem com um pedido muito simples para o Senhor. Eu gostaria que a igreja transbordasse do pleno conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes nós estamos olhando para tantas coisas, nós estamos olhando, ou pelo menos tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo, e nós simplesmente nos esquecemos de que Deus tem vontade. E que a vontade de Deus não é apenas uma vontade soberana de um Deus que se senta no trono e está distante de nós. Mas esse conhecimento pleno da vontade de Deus, ele é algo que intrinsecamente diz para nós que nós precisamos ter intimidade com Deus para descobrir. A vontade de Deus não se manifesta, ainda que nós sejamos calvinistas, reformados, presbiterianos, a vontade de Deus, irmãos, não se manifesta de maneira soberana por si só. Não é como se Deus simplesmente jogasse assim, ó, vai lá e faça isso. E se você não fizer, você vai fazer de qualquer jeito que eu estou mandando. A vontade de Deus não se manifesta dessa maneira. A vontade de Deus se manifesta para nós no pleno relacionamento que nós temos com Deus, com o Senhor. Porque se nós não temos, de fato, um relacionamento com Deus, nós não temos conhecimento da sua vontade. E, de fato, se for esse o caso, a vontade de Deus para você vai parecer algo muito ruim, muito perverso, às vezes. Porque ela vai se manifestar independente da sua própria vontade. Independente do que você faça ou do que qualquer pessoa faça, a vontade de Deus vai se manifestar. Então por que a gente tem que aprender a chegar no pleno conhecimento da vontade de Deus? Justamente para que nós possamos entender aquilo que Deus está fazendo para além de nós, para além das expectativas, para além dos sonhos, para além daquilo que nós estamos cogitando que seja o certo ou o errado. Só que muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com a salvação, nós estamos preocupados com o salário no fim do mês, com a família, com as correrias do dia a dia, nós estamos preocupados de conhecer alguma coisa da palavra de Deus, de servir na igreja, de fazer isso ou fazer aquilo, e nós simplesmente nos esquecemos que nós devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Perceba que não é algo que Paulo fala assim, irmãos, vocês têm que conhecer a vontade de Deus. Vocês têm que se relacionar com o Senhor. Não. Paulo vai usar uma expressão muito curiosa, porque ele vai dizer, vocês têm que transbordar. Tem que sair de vocês, tem que ser algo assim que explode, que expande, que sai de vocês, sem que vocês queiram, tem que transbordar. Não pode ser algo assim normal, tem que ser algo extraordinário, algo além. E esse algo além, o pleno conhecimento da vontade de Deus, que transborda no nosso coração, nos faz chegar, então, à sabedoria. Paulo não está pedindo para que esses irmãos tenham sabedoria. Pelo contrário, ele está dizendo o seguinte, quando nós transbordarmos do conhecimento da vontade de Deus, então nós seremos sábios. Nós alcançaremos a verdadeira sabedoria. Porque nós vamos conhecer a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é a vontade de Deus. Veja, irmãos, quantas vezes você tomou as rédeas da sua vida, entre aspas, e deu com os burros na água. Fez algo que, infelizmente, redundou em algo ruim para a sua vida. Quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes a própria palavra de Deus fala para nós não fazermos isso. E nós teimosamente fazemos de novo. E de novo, e de novo. E quanto pior parece ser o resultado, mais nós queremos fazer. Porque a nossa vontade, ela é completamente diferente da vontade de Deus. Sendo assim, irmãos, nós não conseguimos alcançar uma plena sabedoria.
Porque a plena sabedoria não é conhecimento humano. Não é saber lidar com as coisas humanas, não é saber lidar com a sociedade, não é saber lidar com o conhecimento, com colocar em prática a nossa inteligência emocional ou qualquer coisa parecida com isso. A verdadeira sabedoria é transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse pleno conhecimento da vontade de Deus não é algo humano. Mas por isso que ele termina dizendo no texto para nós, que nós precisamos transbordar da vontade de Deus para que alcancemos sabedoria e, por fim, nós possamos entender as coisas espiritualmente, não fisicamente. Deixa o físico para os cientistas, para quem está tentando pesquisar coisas aí, não para nós. O que interessa para nós, né, irmãos? O que interessa para nós é que a gente chegue num conhecimento da vontade de Deus que seja realmente espiritual. É que a gente transborde a nossa humanidade, ultrapasse a humanidade e chegue tão próximo de Deus que a vontade dele para nós seja algo natural, quando para os outros não é, quando para a sociedade não é. Até para os nossos irmãos que são mais tímidos na fé, ou que estão começando na fé ainda, ou que estão se fortalecendo na fé, não é. Mas nós precisamos transbordar. Essa é a ideia que Deus passa para nós. Nunca é uma ideia no sentido de, olha, façam assim o mínimo que vocês podem. Façam o mínimo, façam só o que dá. Irmãos, nós temos que compreender que Deus é infinito. E quando Ele faz algo, Ele está fazendo algo infinito, extraordinário, inimaginável, miraculoso, fora do normal. E por isso nós precisamos aprender, não qual é a vontade de Deus, mas a gente precisa transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Isso significa que nós temos que compartilhar a vontade de Deus. Aquilo que Deus está fazendo conosco, aquilo que Deus está fazendo na igreja, aquilo que Deus está fazendo na história, aquilo que Deus já fez na história e aquilo que Ele ainda vai fazer. Nós precisamos aprender a transbordar isso. Isso tem que sair do nosso interior, tem que estar fora. E precisa ser algo constante na nossa vida. Não pode ser algo superficial, que fique escondido, nada disso. Nós precisamos aprender, e o convite de Deus para nós é sempre: transbordem de mim. Transbordem de oração, transbordem de leitura da palavra, transbordem de conhecimento da minha vontade, transbordem de sabedoria, de conhecimento espiritual, de entendimento, transbordem de poder, transbordem de glória, de graça, de amor, de misericórdia. Transbordem. Por que a gente tem que transbordar? Porque quando Deus faz as coisas, nós não podemos compreender aquilo que Deus faz apenas em contextualização humana. Quando Deus age, nós estamos falando de um Deus eterno, irmãos, de um Deus que criou o universo. Nós não temos a mínima condição de compreender as hastes da sua vontade. Por isso mesmo, nós precisamos transbordar. Tem que ultrapassar o normal. Tem que sair para fora. Não pode ser algo meramente humano, não pode ser coisa do cotidiano, não pode virar rotina. O conhecimento da vontade de Deus tem que transbordar porque Ele é extraordinário, Ele é sobrenatural, Ele é miraculoso, Ele é eterno. Ele não é algo compreensível. E por não ser algo compreensível, nós precisamos então transbordar. A gente tem que sair do humano. Tem que sair do cotidiano, tem que sair do básico e tem que ir para o avançado, para o profundo, para o extraordinário. Nós precisamos caminhar em linha com aquilo que Deus nos ensina. Nós caminhamos em amor, em relacionamento próximo e profundo com Deus sobrenatural. Logo, nós também precisamos de sobrenaturalidade nas nossas vidas. Mesmo nas coisas simples, conhecer a vontade, conhecer a palavra, vida de oração, vida devocional. As coisas têm que transbordar, irmão. Elas têm que passar, elas têm que avançar, elas têm que se aprofundar cada vez mais. Para que a gente não fique apenas olhando para a vontade de Deus, sem poder compreender qual é a vontade de Deus. Mas sim,
transbordar do conhecimento dela. Porque aí nós não vamos apenas entender o que Deus está fazendo, nós vamos também ser coparticipantes daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, na nossa sociedade, na vida da nossa família, na vida dos nossos irmãos e em qualquer lugar ou situação que nós estejamos. Por isso, o convite de Deus, irmãos, para nós, não é apenas conhecê-lo, não é apenas ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, ter uma vida de oração, mas o convite de Deus para nós é sempre transbordem, exagerem, sejam mais, façam mais, creiam mais, expandam o conhecimento que vocês têm de mim, se aprofundem ainda mais no relacionamento que vocês têm por mim e comigo. Amém? Nós precisamos aprender isso, irmãos. Transbordar. Não ficar no mesmo, na rotina e no cotidiano. Que Deus assim nos abençoe. Quero te convidar para a gente orar mais uma vez, antes de a gente se dividir em classes. Vamos conversar com Deus mais um pouquinho? Deus bondoso e maravilhoso, obrigado a Deus porque o Senhor nos faz, todos os dias, um grande convite. Um convite para que nós possamos mergulhar em quem o Senhor é. Nesse pleno conhecimento da Tua vontade e de quem o Senhor é, de como o Senhor faz as coisas. Só que muitas vezes, Deus, nós estamos aprisionados, reféns, escravos do cotidiano, da normalidade, das coisas que acontecem todo dia, da rotina. Mas o relacionamento que nós temos com o Senhor, aquilo que o Senhor deseja ter conosco, nunca foi rotina. Nunca é a mesma coisa. O Senhor é um Deus de novidade de vida. E o tempo todo o Senhor está nos desafiando a coisas extraordinárias. Mas para isso, Deus, nós precisamos muito da ajuda do Senhor. Nós precisamos que o Senhor intervenha de tal maneira nas nossas vidas que nós possamos realmente transbordar da nossa humanidade. Sair, ultrapassar a nossa humanidade. E a gente só vai conseguir fazer isso com a ajuda do Senhor. Por isso, ó Deus, age com misericórdia, age com bondade, age a partir da Tua graça, com poder e glória nas nossas vidas, para que possamos de fato transbordar do verdadeiro, profundo e extraordinário conhecimento da Tua vontade. Tem misericórdia de nós nesse sentido, ó Deus. Continua abençoando as nossas vidas, com o Teu perdão, com a Tua graça. Continua ministrando para que cada dia mais a gente tenha vontade, desejo sem igual, transbordante, de conhecer a Tua palavra, de conhecer a Tua vontade e de nos relacionarmos cada vez mais intensamente com o Senhor. Cuida do nosso coração, nos ajuda nisso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, hoje nós temos